Amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória nessa noite. Dá um aleluia. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Me encontro feliz e alegre com o nosso Deus por estar aqui com os irmãos, com o ministério, com o pastor Alberto, com a pastora Paula. Sinceramente, com toda certeza, nessa noite fui pego de surpresa, não tem nada combinado, não tem nada programado. Meu amigo presbítero Wallace foi pregar domingo na nossa igreja. Agradeço meu amigo pastor Alberto por sempre estar nos ajudando. Eu tinha falado com ele, eu vou lá cultuar ao Senhor. E acredito eu, sem dúvida de errar, acho que foi a primeira vez que eu entrei aqui. Para mim, é gratidão nessa noite estar aqui com os irmãos, com meu amigo Alberto, sua família. E eu tinha separado uma palavra se fosse me dada uma oportunidade, porque soldado dentro de quartel, ele tem que estar preparado para quando for chamado. E aqui nessa noite, todos nós somos soldados diante de um quartel que existe somente um general, que é Jesus Cristo. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, a partir do primeiro versículo. Atos, capítulo número 12, uma palavra bem conhecida. Já ouvi falar que nessa noite é culto da família, e nós estamos aqui reunidos em família, porque todos nós somos filhos de um único Pai, que é o nosso Deus. Atos capítulo número 12, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso que agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era dos dias asmos. E havendo apreendido, o encarcerou na prisão, entrando 4 quarentenos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Pode tomar teu assento nessa noite em nome de Jesus? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Nessa noite, minha eterna gratidão a Deus por essa oportunidade, e a nossa maior oportunidade é estar na presença do Senhor. Diante da palavra qual Deus colocou no meu coração nessa noite, uma palavra conhecida. Quem é que já não leu Atos, capítulo número 12, acerca que o rei Herodes estava maltratando alguns da igreja, já tinha matado Tiago, irmão de João, à espada. Ele agora aprisiona Pedro dentro da prisão. Bem verdade que agora a gente olha para Pedro, eu ouvi aqui a palavra introdutória, palavra abençoada. Nós estamos diante de um culto da família. Se a gente for olhar aqui para todos, nós temos alguém na nossa família que está aprisionado por Satanás. Se a gente for olhar para a minha família, tem pessoas da minha família que está aprisionado, seja no tráfico, seja na droga,
seja na prostituição, seja na mentira, seja o pecado hediondo que afastou essa pessoa e ela está aprisionada por Satanás. E quando a gente olha para essa passagem, a gente vai ver que Pedro é um dos discípulos de Jesus. E quando a gente olha para Pedro, a gente vai observar que Pedro é um dos discípulos de Jesus que dava mais trabalho para Jesus. Pedro era Pedro de palavra pesada. Uma certa feita, Jesus estava a caminho estava no caminho de Getsemane. E ali, Pedro vendo, saca a espada, corta a orelha do soldado de Malto. Mas Jesus vai ensinar que a espada não é para ferir. A espada da palavra do Senhor é para curar, salvar e libertar. Jesus vai pegar a orelha daquele rapaz, vai botar no lugar e, sem cirurgia, sem nada, e colocou a orelha daquele rapaz no lugar, mostrando para Pedro que a espada que ele utilizava não era para ferir ninguém. Hoje a gente, infelizmente, vai ver na nossa geração que muitos se intitula semideus e quer estar matando pastores, quer estar matando o irmão que está do lado, mas a palavra do Senhor, ela traz vida, ela não traz morte. A palavra do Senhor, ela vai restabelecer, ela vai restaurar aquele que se encontrava aprisionado, aquele que estava afastado do Senhor. E diante de Pedro, a gente vai ver que Pedro, uma certa feita, Jesus estava vindo a caminho, ele estava em mais uma tempestade. Estavam todos dentro da embarcação. Pedro vai ter a capacidade e a coragem, enquanto todos estão observando a tempestade, vendo quem estava vindo, Pedro foi caminhar sobre o mar. Em algum momento, porque ele olhou para o vento, olhou para a situação difícil, ele começou a afundar. E Jesus vai estender a mão para Pedro e vai colocar de pé por mais uma vez. Agora a gente vai olhar para a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A gente está num cenário caótico. O rei Herodes tinha sede de maltratar o povo da igreja. Qual é o cenário que a igreja do Senhor está vivenciando hoje? Qual é o cenário que os irmãos, nossos irmãos, estamos vivenciando hoje? Eu ouvi falar do pastor hoje, aqui nessa noite, que há irmãos que não pode andar com a Bíblia Sagrada em alguns países, porque se lá andar é mortos. Hoje, no Brasil, graças a Deus a gente vive dentro de uma democracia, e dentro dessa democracia eu posso andar com a Bíblia Sagrada para cima e para baixo. Eu tenho essa liberdade, você tem essa liberdade até um certo ponto, porque já estão trabalhando contra a igreja do Senhor, até mesmo dentro do Brasil. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. O tempo que a igreja do Senhor está vivenciando hoje é um tempo final. Nós precisamos estar agarrados na palavra do Senhor. A gente precisa estar perto de pessoas que me levam para próximo de Jesus. Atos capítulo 3, Pedro e João estavam em Atos 2, eles estavam no evento de Pentecostes, aonde estavam todos ali esperando descer o Espírito Santo do Senhor, e ali desceu. E agora em Atos capítulo 3, eles estão indo ao templo, para a oração nona. Eu entendo aqui que eu preciso estar caminhando com quem me leva para próximo do Senhor. Existem pessoas, e a gente entende esse capítulo 3, que havia alguém que estava na porta do templo, que era um coxo. Esse rapaz, ele ouviu desde o nascimento dele que ele era coxo. A gente entende que coxo, ele, por mais que há a sua limitação, ele consegue se locomover. E esse coxo, ele tinha ajuda para chegar até a porta do templo, todos os dias.
Mas Pedro e João, andando para o templo, ele vai observar que tinha alguém na porta do templo. E aquele rapaz, ele não precisava de esmola, ele precisava de Jesus. E quantos passavam por ele e jogavam uma moeda? E se passava e tomava uma moeda. Aqui nessa noite você não precisa de migalha, você precisa da palavra do Senhor. E aqui nessa noite existe uma igreja que preserva a palavra do Senhor. Você não precisa estar indo procurar palavra em outro lugar, porque aqui existe a palavra do Senhor. Aqui existe uma palavra que é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E diante dessa palavra que a gente leu nessa noite, Herodes está a maltratar alguns das igrejas. E quando eu olho para essa passagem, eu vou olhar para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Como é que você está vivenciando? Como é que eu estou vivenciando diante da presença do Senhor? Herodes está a maltratar. Herodes está a matar. Agora quem está aprisionado dentro do cárcere era quem dava trabalho a Jesus. Entenda aqui comigo nessa noite. Quem dava trabalho a Jesus está nesse momento agora aprisionado dentro do cárcere. Quem dava trabalho a Jesus, Jesus não abandonou ele. A Bíblia vai dizer que agora, depois da ressurreição de Jesus, Jesus vai ter com Pedro. Vai lá com Pedro, dialogar com Pedro. Deixa eu falar aqui com você nessa noite. Quem está na tua família te dando trabalho, quem está afastado da presença do Senhor, Jesus está tratando, Jesus está trabalhando. Nós vivenciamos dentro de uma comunidade onde impera, infelizmente, o tráfico de droga. Qual é o serviço da igreja? Qual é o serviço dos irmãos? Não é somente do ministério cabeça, não, dos irmãos. Meu serviço e seu é orar. A Bíblia diz, enquanto Pedro está aprisionado, a igreja estava aqui fazendo oração contínua. Sabe o que eu entendo aqui nessa noite? Enquanto os seus projetos, os seus sonhos, seja lá quem for da tua família, está aprisionado dentro do cárcere, você vai estar buscando a presença do Senhor, você vai estar orando ao Senhor, você não vai desistir, porque aqui a palavra está dizendo de forma contínua. É uma oração não de 3 minutos ou de 30 segundos, não. É uma oração de tempo e de fora de tempo sem parar. A gente começa a orar 5 minutos, a gente já cansa e já quer levantar. Aqui eu quero acreditar que é uma oração de 12 horas. E mais 12 horas vai entrar outras pessoas para continuar orando por Pedro. Porque Pedro está aprisionado para ser morto na Páscoa. Porque isso alegrava o coração de Herodes. Mas deixa eu começar a raciocinar aqui com você aqui nessa noite. Pedro sabia que estava aprisionado para quê, igreja? Para ser morto. Se eu já estou sabendo que eu vou ser morto, Herodes mata os irmãos à espada. Eu acredito que a morte de Pedro seria bem feia. Seria uma morte bem carrasca. Eu, na minha mente, eu já tinha me enforcado, eu já tinha tirado a minha própria vida, porque eu já estava sentenciado à morte por Herodes, eu sendo Pedro. Mas Pedro está dentro do cárcere, Pedro está dentro da prisão, tranquilo, porque ele sabia o Deus que ele servia. Deixa eu falar com você aqui nessa noite, qual é o tamanho da tua intimidade para entender que Jesus está trabalhando na tua causa? Qual é o tamanho da tua sensibilidade para entender que o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando na causa impossível para você? Qual é o tamanho da tua intimidade com o Senhor aqui nessa noite? Mateus 6 vai chamar que eu venha entrar dentro do meu quarto, fecho a porta, que eu venha orar ao Senhor em secreto. Quanto mais eu oro ao Senhor,
Quanto mais eu busco a palavra de Deus, quanto mais eu ando com pessoas que me levam para próximo de Jesus, eu entendo, por mais que eu passe por aflição, por lutas, existe um tempo determinado de Deus para que as coisas venham a concretizar na minha vida e na tua vida. Certa feita, Jesus vai falar com os discípulos: passemos para outro lado da margem. E Jesus, ele ordena aos discípulos para passar para o outro lado da margem. E Jesus está dentro da embarcação. Jesus está dentro da embarcação, não vai isentar eu e você de passar por tempestade, por luta, por perseguição. Muitas das vezes, é um irmão que poderia incentivar você a continuar na tua oração, mas não vai te incentivar. Mas é você entender que existe momento que não é o pastor que vai orar por você, é você que vai orar. Porque vai ter hora na tua casa que o pastor não vai poder chegar. E quem é que vai orar? É você. Essa intimidade, essa sensibilidade de entender que você precisa às vezes deixar esse fardo que o pastor carrega sobre a igreja aliviar um pouquinho. Essa intimidade que você tem intimidade com o Senhor. Enquanto você está orando ao Senhor, o Senhor está dando ordem aos anjos dele ao respeito de quem está aprisionado. E muitas das vezes existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, vêm para os cultos, mas se encontram aprisionados. Por quê? Porque ainda não se permitiu a essa intimidade para com o Senhor. E essa intimidade a gente só vai se restabelecer, a gente só vai ganhar através da nossa oração, da busca, jejum, é palavra, não é busca de coisas que não acrescentam. Coisas que não acrescentam a gente embrulha e joga no primeiro lixo que a gente encontra na frente. E aqui nessa noite, com toda simplicidade e humildade, a gente precisa entender que através da oração, a oração é intimidade. Crente que não ora, ele vive uma vida espiritual anêmica. Crente que vive uma vida em oração para com o Senhor, ele tem uma vida espiritual fortificada. Cristão que ora ao Senhor e busca a palavra do Senhor, entende que nós vamos passar por luta, nós vamos passar por adversidade, mas o Senhor, ele não é carrasco. Enquanto você está passando por deserto, por aprovação, o Senhor está do teu lado. A Bíblia diz que pode cair 10.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor é contigo. Mas enquanto você está orando de forma contínua, eu entrei aqui nessa noite, eu dobrei meu joelho, eu orei, levantei, Deus colocou essa palavra no meu coração, oração. Nós estamos diante de um culto da família. E como Satanás, ele tem lutado para destruir a família. A família é o bem maior, é o patrimônio do Senhor, do nosso Deus. Deus, ele fez Adão e Eva, macho e fêmea, estabeleceu uma família. Deus, ele estabeleceu a tua família. Existe momento que alguém vai dar trabalho, existe momento que nós vamos passar por dificuldade, mas eu preciso continuar na minha oração, eu preciso continuar buscando ao Senhor, eu preciso entender que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas infelizmente alguns, sem exagero, querem ser Tomé, ver para crer. Não, primeiro eu creio, eu acredito no milagre do Senhor, porque a fé é firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. E aqui nessa noite, eu não sei de que forma tu entrou aqui nessa noite, eu não sei de que forma encontra o teu coração, nenhum pastor, se você não se pronunciar, se você não disser, mas existe alguém que entende a forma que tu entrou aqui nessa noite. Mas para haver transformação, mudança, a gente precisa continuar na nossa oração. E a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, foi aonde Pedro estava. E aqui nessa noite, através da tua oração,
Eu entendo que os irmãos que estão aqui nessa noite, eu acho que na grande maioria, sabe quem era o Diego. Sabe quem era a minha pessoa. Durante 3 anos, dos meus 17 aos meus 20 anos, eu dei muito trabalho à minha mãe, ao meu pai. Mais 5 minutos eu termino a minha oportunidade. Mas a minha mãe, ela não deixou de orar pela minha vida. Aqui nessa noite, é base de oração e busca da palavra do Senhor. Enquanto a nossa comunidade está sendo atacada por Satanás, nós precisamos continuar na oração. Bem verdade que existem caminhos que para o homem parecem bons, mas é caminho, infelizmente, existe o céu e o inferno. Isso aí não há negociação, existe céu e inferno. Mas aqui nessa noite, através da nossa oração, eu acredito no poder do Senhor. O mesmo Deus que mudou a minha vida, mudou muitos que estão aqui nessa noite que teve uma vida fora da presença do Senhor. Se você não teve, amém. Se você nasceu no berço cristão, ainda permanece. Glorifica ao Senhor, porque quem saiu sabe a grande dificuldade de voltar que é. Quem está com um fuzil agora dentro da nossa comunidade, a gente precisa orar. Quem está lá com a sua carga vendendo a sua droga, a gente precisa orar. Quem está indo lá comprar, a gente precisa orar. Porque através da oração há poder. Através da oração há mudança. Hoje, glorificado ao Senhor, eu estou até bonitinho da roupa. Quem era o irmão Diego? Quem era o irmão Diego? Lá com meus 17 anos, chegava dentro de casa drogado, alcoolizado, e minha mãe falava: meu filho, eu não te criei para isso. Quantas vezes minha mãe falava? E as minhas palavras, drogado e alcoolizado, meu amigo pastor Roberto, quantas vezes vizinho, quantas vezes Morro da Barata, os vizinhos da Luciano Carneiro, quantas vezes, quantas e quantas vezes eu estava aprisionado nas garras de Satanás. O pecado é prazeroso, o pecado é bom. Quem disser que não é mentiroso. O pecado é bom, mas eu entendo que eu preciso buscar a presença do Senhor para transbordar da presença do Senhor, porque quando a minha vida espiritual está acima da carne, Satanás não tem vez contra a minha vida e contra a tua vida, de forma alguma, porque proposta vai vir todos os dias. Nós somos homem de ferro e mulher maravilha? Não. Entendemos que nós somos chamados e escolhidos do Senhor para fazer a diferença. Ser igual, boas intenções, o inferno está cheio. Nós somos a diferença, nós somos sal, nós somos luz. Minha mãe me criou, me deu educação, mas infelizmente eu fui para o mundo, esse mundo que a gente vive, mas nós estamos aqui de passagem. Jesus está voltando. Se você é santo, se santifique mais. Se você está de pé, continue de pé e vigiando, porque a Bíblia diz: aquele que cai, que está de pé, cuide para não cair. A queda para se levantar é difícil. E ali minha mãe não desistiu de orar pela minha vida. Minha mãe não desistiu. Com 20 anos eu voltei para a presença do Senhor. Não vou me prolongar da minha oportunidade, porque os irmãos conhecem a minha história, o meu testemunho. Mas aqui nessa noite, é através da oração, sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Quantos e quantos jovens estão se perdendo? Quantas e quantas jovens estão se perdendo? O que eu, igreja do Senhor, estou fazendo? O que a igreja do reino de Deus para sair não é direcionado à igreja, palavra, visão, não. Isso aqui é reino de Deus. Porque eu estou diante de uma igreja que prega a palavra, tem intimidade com o Senhor, ora, busca, mas o que eu estou fazendo para poder buscar aquele que está caído? Ouve-se alguém. Quantas vezes o pastor Roberto me incentivou, deu palavra para a minha vida, conselho. Minha mãe, quantas vezes? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, foi lá com as suas mãos e me resgatou.
A misericórdia do Senhor não é somente para mim, para você que está aqui bonitinho, não, sentado nesse ambiente religioso bom, bonito, aonde a presença do Senhor se faz presente aqui. Imagina você se a misericórdia do Senhor fosse somente para nós. Como é que estaria esse mundo? Já está um caos diante de uma pandemia que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão descendo à sepultura por causa desse vírus? Mas me desculpa, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Essa pandemia não tem nada a ver com o homem. Essa pandemia é permissão de Deus para advertir a igreja do Senhor, para acordar quem está dormindo. E aqui nessa noite, você que não ora, você que não busca a palavra de Deus, e quantas vezes eu só tinha comigo de entrar dentro da igreja do Senhor, dobrar o joelho e ler a palavra só dentro da casa de Deus. E quantos hoje só vivem assim? Só ora dentro da casa de Deus, só lê a palavra dentro da casa de Deus. E mais a minha vida de intimidade com o Senhor é só dentro da casa do Senhor? Não. Nós precisamos acelerar, porque o tempo já é final. O tempo é final. Jesus está voltando. Você vai me advertir, vai falar, eu já escutei desde quando eu era criança, eu também. Quantas e quantas vezes? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vai voltar, porque ele já veio, ele vai voltar. Essa promessa a gente vai ver, ela vai se cumprir da volta dele. E aqui nessa noite, que você possa, se você já ora, você busca a palavra do Senhor, se você tem uma intimidade 100%, amém, glória a Jesus. Mas se você não tem, busque, ore, jejue, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Para estar sentado aqui, para estar vindo e voltando, os dias de culto, está difícil, não está fácil. Mas existe um Deus que me fortalece e te fortalece todos os dias. Você levantou hoje, não levantou? Você está aqui hoje, não está? Glória a Jesus. Se você está aqui nessa noite, porque alguém orou por você, alguém intercedeu pela tua vida, alguém buscou pela tua vida. E hoje a gente vai entrar nessa conformidade, porque eu já não estou bem, não. Eu preciso continuar orando, eu preciso continuar buscando, evangelizando, continuar falando a palavra do Senhor. Ele vai voltar, céu e inferno é uma realidade. Mas enquanto isso, não deixe de orar, não deixe de buscar, luta, adversidade, momento de querer chutar o balde, largar o evangelho. Se está difícil para nós, na presença do Senhor e fora da presença do Senhor. Fora da presença do Senhor, a gente pode perder a nossa vida e ser sentenciado ao inferno. Preserve a sua vida. Se você é santo, se santifique mais. Se você ora, continue orando. Vou bater de novo aqui na tecla aqui. Se existe alguém da tua família, se a tua comunidade, tem bastante gente que nos dá trabalho, precisamos continuar o quê? Existe caminho que é para a morte. Mas enquanto isso, eu e você estamos fazendo o quê? Muitas das vezes a gente passa por quem necessita de ouvir uma palavra, a gente não fala, a gente não lança uma palavra de vida. Infelizmente é. A gente passa, sobe. Pedro e João entrou dentro do templo. Existia alguém que estava na porta. Vou encerrar minha oportunidade. Quantas e quantas pessoas passaram e deram migalha para aquele rapaz ali? A vida social, religiosa deles estavam boa, mas e o amor ao próximo? Como é que está o meu amor ao próximo? Como é que está o seu amor ao próximo? Será que meu amor ao próximo é somente amar meu pastor, a minha pastora, o meu irmão que está do meu lado, amar meu pai e minha mãe? Esse amor é muito fácil. Fácil. Você amar seu esposo, amar sua esposa, o seu filho, quem você ama é mole. Mas aquele que maldiz você. Herodes estava maltratando a igreja. Enquanto estão te maltratando, falando mal de você, você não vai se juntar em panela para falar mal do pastor enquanto estão falando, não.
Você vai orar e quando vem falar mal de pastor, do seu irmão, você pode advertir. Chega em nome de Jesus. Chega não, porque não continuou. Porque você não vai dar continuação. Você vai falar, pare em nome de Jesus. Vamos orar. Porque a fofoca é que nem incêndio. Se você não apaga, ela incendeia e mata todo mundo. E aqui nessa noite, como eu já disse, a espada não é para matar. A espada é para trazer vida. Nós estamos aqui nessa noite como igreja do Senhor para amar o meu irmão como a mim mesmo. Se eu não consigo, eu preciso amar meu irmão como Jesus amou. E aí? Como é que está a tua sensibilidade de amar o teu próximo? Será que você só ora pelo pastor, pela tua esposa? Você precisa orar por aqueles que maldizem a tua vida, que falam mal de você. Porque enquanto você ora por ele, Jesus está trabalhando. Porque ele vai ter um encontro como Paulo também teve. Matava cristão. Eles vão entender que falar mal de cristão, falar mal de você, não vai levar a nada. Eles vão se converter, você não vai entender nada. Quantas e quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que maldiziam, falavam mal de pastor, hoje estão sentados na igreja, cultuando ao mesmo Deus do mesmo pastor e do pastor. É assim. Nós precisamos orar. Sai desse convívio que não é normal não orar, não é normal cortar mais conversações. Estou falando isso porque a gente vive em igreja, a gente sabe que infelizmente alguns, não vou generalizar, se permite a falar mal do irmão, se permite falar mal do ministério, se permite falar mal de baterista, do tecladista, mas não. Deus me trouxe aqui nessa noite para me advertir e te advertir. Nós não estamos aqui para maldizer ninguém, e nem se permitir estar em roda de ímpios, não somente aquele que está lá fora. Não, nós estamos aqui nessa noite para ser diferença. Enquanto uns chegam para você para falar, sabe quem caiu? Não, vamos orar por aquele que caiu. O pastor, a pastora, quem pregou, trouxe uma palavra que eu não gostei. Não, vamos orar. Vamos orar, porque através da oração, até aquele que veio falar mal de quem estava falando, ele se converte e para de falar e vai começar a orar também, porque oração é chave de vitória, oração é chave de mudança, oração é chave de transformação. Alguém orou por mim, alguém orou por você, houve-se transformação. Na minha casa vai haver transformação, na sua casa vai haver transformação, na igreja vai haver transformação, porque a igreja é hospital, é lugar de pessoas procurando um único médico que tem a solução para todos nós, que é Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a todos nós. Aleluias. Amém, irmãos?